Meus amigos, tudo bem? Eu sou Fabiano Veiga e nesta oportunidade, fazendo questões do direito constitucional com foco em provas anteriores e questões anteriores da Magistratura do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho, idealizando, sobretudo, os seguintes temas: direitos e garantias fundamentais, direitos fundamentais trabalhistas. Trago inicialmente uma questão cobrada no concurso da Magistratura Nacional no ano de 2017, no primeiro concurso nacional da magistratura, e que diz respeito ao tema da eficácia das normas constitucionais, levando em conta, inclusive, a classificação do professor José Afonso da Silva. E o enunciado da questão diz o seguinte: em relação à sua eficácia jurídica, as normas constitucionais de eficácia contida, então ele quer que você marque a alternativa, que esteja relacionada à norma constitucional de eficácia contida. Lembrando que, de acordo com a classificação de José Afonso da Silva, as normas constitucionais podem ter eficácia plena, contida e limitada. A norma constitucional plena é aquela que, uma vez editada, não depende de qualquer regulamentação para a produção integral dos seus efeitos. Já a norma constitucional de eficácia contida é aquela que também, uma vez editada, produz efeitos jurídicos imediatos, mas há uma autorização do legislador constituinte originário para que a lei crie alguma restrição ao exercício do direito fundamental. Já a norma constitucional limitada, já a norma constitucional de eficácia limitada, ela é caracterizada pela circunstância de que, para a produção dos seus efeitos de modo integral, para a integral produção de efeitos, exige-se a edição de uma regulamentação posterior por meio de uma lei, por meio, portanto, de uma regulamentação desse direito fundamental previsto na Constituição. Dito isto, a assertiva que está em consonância com a eficácia contida das normas constitucionais é a letra A, porque elas produzem efeitos plenos na ausência de lei que contenha sua eficácia. Em verdade, na norma constitucional de eficácia contida, uma vez editada a norma, o texto constitucional, há a produção de efeitos de modo pleno, mas há uma autorização do legislador constituinte para que a regulamentação restrinja esse direito. É o que acontece ilustrativamente quanto à eficácia contida no artigo 5º, inciso 13 da Constituição, que diz que é livre a liberdade de trabalho, ofício ou profissão, atendidas as qualificações profissionais que a lei estabelecer. Logo, a lei pode criar restrições ao exercício de algumas atividades, as chamadas profissões regulamentadas. Enquanto não houver edição de uma lei, a norma produz seus plenos efeitos, mas é possível que haja uma previsão legislativa, observados certos parâmetros constitucionais, que restrinja a eficácia dessa própria norma. Logo, a alternativa aqui ser marcada a letra A. Uma outra questão, igualmente do concurso nacional da magistratura do ano de 2017, tem o seguinte enunciado: sobre os direitos e garantias fundamentais de natureza processual, a Constituição Federal 88 prevê que, letra A, o mandado de junção objetiva tornar viável o exercício de direitos inerentes à nacionalidade, à soberania e à cidadania, não sendo cabível quando a obrigação de prestar o direito deva ser cumprido por particulares. Essa alternativa está equivocada. De fato, o mandado de injunção é um remédio constitucional que tem como objetivo tornar possível o exercício de direitos e liberdades constitucionais relacionados à nacionalidade, à soberania e à cidadania, mas independentemente do obrigado ser o Estado ou um particular. Logo, essa parte final dessa questão, dessa assertiva, torna, portanto,
equivocada. Letra B. Qualquer pessoa é parte legítima para propor ação popular. Já posso parar por aqui. Em verdade, de acordo com o texto constitucional, não é toda e qualquer pessoa que pode ingressar com ação popular, mas um cidadão, assim considerado aquele indivíduo que está quite com as suas obrigações junto ao Estado. Tanto assim que se exige a juntada na petição inicial da participação nas últimas eleições, do exercício do direito do voto, que também é um dever legal, a fim de que se demonstre aqui a quitação das obrigações eleitorais para efeito de ajuizamento da ação popular. Logo, não é toda e qualquer pessoa, mas todo e qualquer cidadão ou brasileiro que esteja quite com suas obrigações junto ao Estado. A letra B, igualmente equivocada, estabelece que o princípio da razoável duração do processo não alcança o âmbito administrativo. E nós sabemos que, de acordo com a Constituição, artigo 5º, o princípio da razoável duração do processo é aplicável tanto aos processos judiciais quanto aos processos administrativos. A letra D, igualmente equivocada, estabelece que o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político sem representação no Congresso Nacional, enquanto nós sabemos que o texto constitucional, artigo 5º, exige para fins de legitimidade do partido político que ele tenha pelo menos um deputado ou um senador no Congresso Nacional, para que seja reconhecida a sua legitimidade. A letra E, por sua vez, prevê que cabe mandado de segurança individual para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Essa alternativa aqui, no contexto da questão, é a única possível de ser marcada e ser considerada como correta, em que pese, na minha visão, ela está, digamos, incompleta, pois, em verdade, cabe mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for a autoridade, cabe mandado de segurança individual para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus nem por habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. E perceba que a questão aqui fez referência apenas ao não cabimento do habeas corpus, enquanto a Constituição faz referência que cabe mandado de segurança quando não couber habeas corpus nem habeas data. Ainda assim, não é possível dizer que essa assertiva está errada, mas apenas incompleta, daí porque ela deveria ser marcada no contexto, analisando as demais assertivas. A próxima questão, uma questão cobrada no concurso para juiz do trabalho do TRT da 4ª Região, no ano de 2016, traz o seguinte enunciado: considere as assertivas abaixo sobre tutelas constitucionais das liberdades. Item 1. A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria. Alternativa perfeitamente correta, em consonância, inclusive, com compreensão pacífica do Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal compreende, então, que o mandado de segurança coletivo, para ser ajuizado por uma entidade de classe, não depende da comprovação de que o direito a discuti-lo diga respeito a toda a categoria. É possível, assim, que o mandado de segurança se refira a direitos específicos de determinados membros da categoria. Logo, o item 1, perfeitamente correto. Item 2. Sobrevindo norma regulamentadora, quando em curso mandado de injunção, prestar-se-á a via eleita para sanar a lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora.
esse item está equivocado na compreensão de diversos julgamentos do Supremo Tribunal Federal. O STF compreende, a partir, inclusive, da legislação, que uma vez editada a norma que se buscava, mediante o mandado de injunção, que se buscava superada a sua ausência por meio do mandado de injunção, em relação ao período pretérito, nada pode ser feito em sede do mandado de injunção, sendo, portanto, a hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, não sendo, portanto, o mandado de injunção a via eleita adequada para sanar a lacuna normativa do período pretérito à edição da lei regulamentadora. O item 3 estabelece que é cabível a utilização de habeas data para obtenção de vista de processo administrativo, na medida que tal ação constitucional visa a assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante. Essa alternativa está equivocada, de acordo com a compreensão amplamente majoritária, inclusive no Superior Tribunal de Justiça. O habeas data tem como finalidade, sobretudo, o conhecimento de informações, a retificação de informações ou o esclarecimento de informações, não sendo, portanto, um instrumento adequado para viabilizar que a pessoa tenha acesso aos autos administrativos, ao processo administrativo, hipótese em que, caso haja a negativa de acesso aos autos administrativos, a possibilidade aqui, a viabilidade é de ajuizamento de um mandado de segurança, a impetração de um mandado de segurança. Logo, nessa questão, apenas o item 1 encontra-se correto. Uma outra questão cobrada no TRT da 18ª Região, o Estado de Goiás, no ano de 2014, e que traz, então, o seguinte enunciado. O sindicato de determinada categoria de empregados, constituído em 2013, pretende impetrar mandado de segurança em favor dos direitos de parte de seus associados. No Estatuto da entidade, consta a previsão de que cabe ao sindicato atuar em juízo para a defesa dos interesses de seus associados e, por esse motivo, o sindicato não pretende obter autorização específica deles para ajuizamento da ação. Ademais, a defesa do direito que será sustentado está dentre os objetivos do sindicato e não prejudicará os interesses de qualquer associado. Nessa situação, o sindicato. Aqui nós estamos, então, diante da compreensão de que o sindicato ele tem, sim, poderes, ele tem legitimidade para representar os associados, ainda que os direitos pertençam especificamente a alguns poucos associados. Ademais disso, na compreensão do Supremo Tribunal Federal, o sindicato, ao contrário da associação, ele tem uma legitimidade para atuar em nome da categoria que, portanto, dispensa qualquer necessidade de autorização por parte dos seus integrantes. As associações, a princípio, só podem atuar judicial ou extrajudicialmente quando expressamente autorizadas. É o que diz a Constituição. Entretanto, no que diz respeito ao sindicato, tendo em vista a própria razão de ser da entidade sindical, a compreensão amplamente prevalecente é de que não é necessário que o sindicato obtenha autorização específica para atuar judicial ou extrajudicialmente em favor de toda ou de parte da categoria. Logo, analisando cada uma das assertivas. Letra A. Não pode o sindicato impetrar mandado de segurança? Já vimos que pode. Pode tranquilamente o sindicato impetrar mandado de segurança nessa hipótese. Logo, posso excluir desde já a letra A, a letra B, a letra C e a letra D. Nos restou, portanto, apenas a letra E, que diz o seguinte: o sindicato poderá impetrar mandado de segurança, ainda que para a defesa dos direitos de parte dos associados,
e mesmo sem deles obter autorização específica, não sendo a data da constituição do sindicato um óbice ao ajuizamento da ação. Isso porque, de acordo com a Constituição e outras normas que versam acerca desse acesso à jurisdição meta-individual, exige-se da associação, em sede de ações coletivas em geral, um requisito da pré-constituição há pelo menos um ano. Entretanto, a compreensão que se tem é que esse requisito da pré-constituição, esse requisito temporal de pré-constituição, é aplicável apenas às associações e não, por exemplo, aos sindicatos. Uma outra questão, cobrada no TRT da 2ª Região São Paulo, no ano de 2014, tem o seguinte enunciado: em relação às tutelas constitucionais, aponte a alternativa correta. Letra A. É cabível habeas corpus preventivo na Justiça do Trabalho para evitar a prisão de depositário infiel. Talvez estejamos aqui diante, efetivamente, de uma das poucas hipóteses de apresentação de impetração de habeas corpus preventivo na Justiça do Trabalho. Sobretudo a partir do momento que o Supremo cristalizou a compreensão de não ser possível a prisão civil do depositário infiel. Logo, letra A está correta. A letra B está equivocada, pois diz que o mandado de segurança coletivo pode ser ajuizado exclusivamente por partido político com representação no Congresso Nacional, o que está correto, organização sindical de grau superior. Aqui está o primeiro equívoco, pois qualquer entidade sindical pode ingressar com mandado de segurança coletivo, e a entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano. Não se exige, portanto, o requisito temporal de 2 anos, mas de pelo menos um ano. A letra C está equivocada, pois diz que, mediante comprovação de insuficiência econômica do autor, são gratuitas as ações do habeas corpus e do habeas data, enquanto a Constituição não condiciona a comprovação de insuficiência econômica para fins de gratuidade das ações do habeas corpus e do habeas data. Item C, portanto, equivocado. O item D estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral, assistência gratuita integral, exclusivamente aos que estando no polo passivo da relação processual. Alternativa equivocada. A justiça gratuita é concedida independentemente de se tratar de parte autora ou de parte ré. A letra E está equivocada, pois estabelece que a ação popular pode ser impetrada por qualquer pessoa física, quando se sabe que a ação popular só pode ser proposta por uma pessoa física, caso ela ostente a condição e qualidade de cidadão. Uma outra questão cobrada pelo concurso do TRT da 21ª Região, no ano de 2015, traz o seguinte enunciado: a Constituição da República Federativa do Brasil, de 88, trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, espécie do gênero, direitos e garantias fundamentais. Invocando como fundamento o que expressamente reza a Carta Magna em seu artigo 5º, que trata do assunto, é correto dizer que é assegurado aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Muito cuidado aqui com essa questão aparentemente simples, mas que traz uma pegadinha. Perceba que o enunciado da questão faz expressa referência ao artigo 5º do texto constitucional. Logo, ainda que nós estejamos diante de uma previsão constitucional, mas que não se encontra no artigo 5º, esta assertiva estará equivocada. Muito cuidado com isso. Então, é verdade que o artigo 5º dispõe sobre o direito de propriedade? Sim. O artigo 5º prevê expressamente o direito de propriedade, inclusive exige que a propriedade cumpra a sua função social. Por outro lado, não é verdade, é falso, que a Constituição trate no artigo 5º sobre a impenhorabilidade do bem de família. Acerca da impenhorabilidade,
o artigo 5º da Constituição trata da impenhorabilidade da pequena propriedade rural. E, mesmo assim, estabelece uma série de requisitos para que se reconheça essa impenhorabilidade. A impenhorabilidade do bem de família está prevista, na verdade, no Código Civil e em lei específica, na Lei 8.009 de 90. Logo, o item 2 está falso. O item 3 estabelece que, em caso de prisão, o direito à identificação dos responsáveis pela mesma ou por seu interrogatório policial. Efetivamente, a Constituição, ao tratar de normas de direito penal e de direito processual penal, estabelece esse direito fundamental ao preso, de saber quem é efetivamente, saber a identificação do responsável pela sua prisão e também pelo seu interrogatório policial. Logo, o item 3 está correto. O item 4 faz referência ao direito à aposentadoria. De fato, a Constituição reconhece o direito previdenciário à aposentadoria. Entretanto, tenha o seguinte cuidado: não está esta previsão do direito a esse benefício previdenciário no artigo 5º da Constituição, que é exigido expressamente pelo examinador aqui para efeito de considerar o item correto ou incorreto. Logo, em que pese haja previsão constitucional desse direito previdenciário, ele não se encontra no artigo 5º, daí porque o item 4 não pode ser considerado correto. E assim, nós temos, então, como alternativas, como itens corretos, os itens 1 e 3, daí porque a assertiva a ser marcada seria a letra B de bola. Dando sequência, há uma outra questão que tem pegadinha semelhante à da questão anterior, questão ora cobrada no TRT da 2ª Região São Paulo, no ano de 2016, que traz o seguinte enunciado: o artigo 5º da Constituição Federal trata do princípio da igualdade de todos perante a lei, trazendo garantias aos brasileiros e estrangeiros residentes no Brasil, exceto. Então, perceba que ele quer que a assertiva esteja em consonância com o artigo 5º da Constituição, ou melhor, quer que você indique um direito, uma garantia, algo relacionado à Constituição, mas que não se encontra no artigo 5º da Constituição. O direito à liberdade está previsto no artigo 5º da Constituição? Perfeitamente correto. Igualmente, no que concerne o direito à propriedade, igualmente no que concerne o direito à inviolabilidade do direito à vida, igualmente no que diz respeito à garantia da integridade física e moral dos indivíduos. Entretanto, não há previsão no texto constitucional, no artigo 5º, quanto à questão relacionada à dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o fundamento da República Federativa do Brasil, estabelecido no artigo 1º, mas não no artigo 5º. Aqui nós estamos, portanto, nessa questão e na questão anterior, diante de uma pegadinha bastante comum nos concursos em geral, em que o examinador traz um enunciado que se refere a um tema, coloca entre as assertivas aspectos jurídicos que são corretos, mas que não se encontram de acordo com o que foi perguntado. Eles não se encontram de acordo com o que foi indagado pelo examinador. Certa vez, em um concurso público TRT, salvo engano, 3ª Região, Minas Gerais, quase todas as questões traziam essa pegadinha. O examinador colocava assim, por exemplo, no enunciado: sobre o adicional de periculosidade. Esse era o enunciado. Sobre o adicional de periculosidade, marque a alternativa correta. Vinha lá, letra A. A Constituição fixa a jornada, em regra, em 8 horas diárias e 44 horas semanais. Letra A, aqui, em tese, a Constituição de fato fixa esse módulo de cumprimento da jornada, da duração de trabalho. Mas a letra A não poderia ser marcada nessa questão, pois não está de acordo com o enunciado, que faz referência adicional de periculosidade ou insalubridade
aqui pouco importa. Então, muita atenção com isso. Dando sequência ao nosso estudo e diante de uma questão cobrada no TRT da 8ª região, Pará, em que se pede que marque a alternativa incorreta em relação aos direitos e garantias fundamentais. Letra A. Embora seja inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida, na forma da lei, a proteção aos locais de culto e suas liturgias, esta liberdade não poderá ser invocada para eximir-se da obrigação legal a todos imposta, bem como para recusar-se a cumprir a prestação alternativa fixada em lei. Alternativa perfeitamente correta, em consonância com a Constituição. A Constituição admite a chamada escusa de consciência, mas estabelece que se o indivíduo trouxer esta alegação, essa escusa, ele deve cumprir a prestação social alternativa fixada em lei, sob pena de sofrer restrições quanto aos seus direitos. Letra B. É direito de todos, nos termos da lei, a prestação à assistência religiosa nas entidades civis e militares de internação coletiva. Alternativa igualmente correta. Letra C. Não obstante seja inviolável o direito ao sigilo de correspondência e das comunicações telegráficas, de dados e das comunicações telefônicas, sua exceção é admissível em relação à última hipótese, ou seja, ao sigilo das comunicações telefônicas, desde que decorrente de ordem judicial, se destinada à investigação criminal ou instrução processual penal. Previsão aqui que decorre da literalidade também do texto da Constituição, que é o tempo que consagra a inviolabilidade das comunicações em geral, flexibiliza esse direito quando diz respeito às comunicações telefônicas para fim de investigação criminal ou instrução processual penal. Letra D. O direito de propriedade é garantido constitucionalmente, permitindo ao seu titular o exercício livre e irrestrito do direito de gozo, uso e disposição do bem. Essa alternativa aqui encontra-se equivocada e, portanto, poderia ser marcada. Por quê? Nós sabemos que o direito de propriedade deve ser exercido em consonância com os demais direitos fundamentais. Não há, portanto, que se falar em direito absoluto, muito menos em direito de propriedade exercido de forma absoluta, porque qualquer direito deve ser compatibilizado com os demais direitos fundamentais do próprio sistema. Logo, não é possível afirmar que o exercício é livre e irrestrito, pois é essencial que a propriedade cumpra a sua função social. Letra E. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Essa alternativa aqui está correta, assim como as demais assertivas A, B, C e E, por isso não deveria ser marcada. Nenhum brasileiro poderá ser extraditado, em se tratando de brasileiro nato, já o brasileiro naturalizado poderá ser extraditado em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins na forma da lei. Dando sequência à análise de outras questões, diante de uma questão cobrada no TRT da 2ª Região São Paulo, que traz o seguinte enunciado: em relação às garantias e direitos fundamentais, observe as proposições abaixo e responda a alternativa que contenha proposituras corretas. Item 1. É direito fundamental a manifestação política, reivindicatória ou a constituição de piquetes em apoio ao movimento grevista, pacífica e em via pública, ainda que contígua com a propriedade do empregador, independentemente de autorização ou aviso do empregador. Alternativa perfeitamente correta. São atos que decorrem aqui do direito fundamental de greve, que deve ser exercido em consonância com o ordenamento jurídico. Logo, o item 1 está correto. Item 2. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou
suspensas suas atividades por decisão judicial transitada em julgado. Alternativa aqui, item 2, equivocado. De fato, a Constituição exige, tanto para a dissolução, ou seja, a extinção, quanto para a suspensão das atividades de uma associação, que haja uma decisão judicial, mas apenas exige o trânsito em julgado quanto à dissolução da associação. Logo, para a mera suspensão das atividades de uma associação, é possível que haja uma decisão em caráter liminar ou ainda pendente de algum tipo de recurso. Logo, o item 2 está equivocado. O item 3 diz que integram a Constituição da República Federativa do Brasil os tratados e convenções internacionais de direitos humanos aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos e por 3/5 dos votos de seus membros. Alternativa que está de acordo com o artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição. Artigo 5º, parágrafo 3º da nossa Constituição, que trata da abertura do bloco de constitucionalidade. Item 4. São assegurados aos criadores e intérpretes e às respectivas entidades sindicais e associativas a fiscalização do aproveitamento econômico das obras por eles criadas ou de que participarem. Decorre aqui de uma previsão da Constituição, constante no artigo 5º da Constituição, que estabelece esse direito de fiscalização do aproveitamento econômico, tanto por parte dos criadores quanto dos intérpretes e as respectivas entidades sindicais e associativas. Logo, o item 4, igualmente de acordo com a Constituição. Item 5. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicialmente e, em qualquer caso, extrajudicialmente. Item está equivocado, uma vez que a Constituição, quanto às associações, condicionou o exercício dessa faculdade de representação dos associados pela associação a que haja uma expressa autorização, independentemente se tratar de aspectos judiciais ou extrajudiciais. Logo, as entidades associativas apenas podem atuar representando seus filiados judicialmente ou extrajudicialmente, caso haja uma expressa autorização. Itens 1, 3 e 4, portanto, são os itens corretos, daí porque deveria ser marcada aqui a letra D. Uma outra questão do concurso do Ministério Público do Trabalho do ano de 2017, que pede que seja assinalada a alternativa incorreta. Letra A. A Constituição de 88 é estruturada mediante princípios e regras jurídicas, ambos com natureza normativa. Há, em seu interior, princípios constitucionais amplos, mas que ostentam também importante repercussão no campo das relações trabalhistas. A seu lado, existem princípios jurídicos eminentemente trabalhistas e que foram incorporados pela Constituição. Alternativa aqui perfeitamente correta. A Constituição é formada por normas que contêm tanto regras quanto princípios. E no interior da Constituição, nós temos princípios mais amplos, mais gerais, referentes a todos os ramos jurídicos e princípios específicos, por exemplo, princípios específicos do direito do trabalho. Logo, a alternativa, o item A, letra A, está correta e não deve ser marcada por quer que se marque a alternativa incorreta. Letra B. Os princípios constitucionais do trabalho são aqueles que, oriundos do direito do trabalho, foram incorporados pela Constituição da República. Até aqui, perfeitamente correto. Princípio constitucional do trabalho diz respeito ao princípio do direito do trabalho que foi incorporado pela Constituição. Os princípios constitucionais que colocam a pessoa humana no vértice e no centro da ordem jurídica não podem, tecnicamente, ser englobados no rol dos princípios constitucionais do trabalho, pois não há essa referência explícita, nem lógica ou teleológica na Constituição Federal. A alternativa aqui encontra-se equivocada. Isso porque
Os princípios constitucionais que colocam a pessoa humana no vértice e no centro da ordem jurídica podem sim ser englobadas no rol, dos princípios constitucionais do trabalho. Embora não haja previsão expressa no texto constitucional ao tratar da relação de trabalho acerca do princípio da dignidade da pessoa humana, há uma referência aqui lógica e teleológica, já que o labor humano está intimamente relacionado com o princípio da dignidade da pessoa humana. A Constituição deixou claro que são fundamentos da República, entre outros, o valor social do trabalho e a dignidade da pessoa humana. Logo, a letra B encontra-se equivocada, daí porque deveria ser marcada. A letra C estabelece que a ideia de igualdade comparece em diversos tópicos do conteúdo constitucional de 88, estruturando-se como princípio jurídico de pelo menos dupla dimensão, a igualdade em sentido formal, oriunda do antigo constitucionalismo ou positivismo, e a igualdade em sentido material, de impacto profundo e abrangente na Constituição da República. Letra D. Os direitos trabalhistas apresentam natureza de direitos individuais e sociais daqueles que vivem do seu trabalho empregatício e de outras relações sociojurídicas equiparadas como o trabalho avulso. Nessa medida, ostentam também o caráter de direitos fundamentais da pessoa humana. Logo, a alternativa a ser marcada na letra B, sendo as demais alternativas corretas em consonância com a Constituição. Dando sequência e diante de uma questão cobrada no TRT da 4ª Região, Rio Grande do Sul, no ano de 2016, que traz o seguinte enunciado: considere as assertivas abaixo sobre o direito de greve. 1. Em caso de greve em atividade essencial, com possibilidade de lesão do interesse público, o Ministério Público deverá ajuizar dissídio coletivo, competindo à Justiça do Trabalho decidir o conflito. Há aqui nesse item 1, prezados, uma pegadinha. Isso porque, consoante o artigo 114 da Constituição e seus parágrafos, quando houver um dissídio coletivo de greve em atividade essencial, o Ministério Público poderá ajuizar o dissídio coletivo de greve e não obrigatoriamente deve ajuizar esse dissídio coletivo de greve. Logo, aqui consta deverá, e em verdade é poderá, pois cabe ao membro do Ministério Público avaliar aqui se o interesse público está melhor tutelado com o ajuizamento desse dissídio coletivo de greve. Item 2. Ainda que não esteja subordinado a eventual previsão em lei quanto à oportunidade e aos interesses defendidos, o direito de greve não é absoluto, pois nada impede que a lei defina procedimentos ao seu exercício, devendo a categoria observar os parâmetros legais de regência. Alternativa perfeitamente correta. Nenhum direito fundamental é absoluto e o direito de greve, por exemplo, está regulamentado na Lei 7783 de 89, que estabelece alguns procedimentos para o exercício desse importante direito fundamental. Logo, o item 2, correto, e o item 1, falso. Item 3. Na hipótese de aplicação da Lei 7783 de 89 ao caso específico do direito de greve dos servidores públicos, afigura-se inegável o conflito entre as necessidades mínimas de legislação para o exercício do direito de greve dos servidores públicos civis, de um lado, e o direito aos serviços públicos adequados e prestados de forma contínua a todos os cidadãos, de outro. Alternativa perfeitamente correta, pessoal. Nós estamos, então, diante da seguinte circunstância fática. De um lado, ao direito fundamental, fática e jurídica, melhor dizendo. De um lado, ao direito fundamental previsto na Constituição do exercício do direito de greve pela classe trabalhadora em busca de melhores condições de vida. De outro lado, nós temos o direito dos usuários do serviço público, que tem direito também
a um serviço público adequado e prestado de forma contínua, partindo do pressuposto, portanto, que o Estado não pode simplesmente parar. O Estado não pode deixar de prestar um serviço público, que é uma exigência constitucional. Logo, é sempre muito relevante perceber esse patente choque de interesses e a necessidade de se buscar, portanto, uma solução que satisfaça de forma razoável ambos os direitos, tanto dos trabalhadores enquanto servidores públicos, quanto dos usuários do serviço público. Então, a alternativa a ser marcada aqui, letra D, apenas os itens 2 e 3 são corretos. Dando sequência, analisando agora uma questão cobrada no TRT da 21ª Região, Rio Grande do Norte, no ano de 2015, que traz o seguinte enunciado: a respeito da liberdade sindical consagrada pelo legislador constituinte, indique o item incorreto. O item incorreto, considerando o disposto em texto constitucional e jurisprudência dominante sobre o tema. Letra A. Até que lei venha dispor a respeito, compete ao Ministério do Trabalho proceder ao registro das entidades sindicais e zelar pela observância do princípio da unicidade sindical. Essa assertiva faz expressa referência aqui, expressa entendimento do Supremo Tribunal Federal, entendimento cristalizado em súmula do STF. A Constituição, em que pese a consagrar o princípio da liberdade sindical, estabeleceu também a necessidade de observância do princípio da unicidade sindical, de modo que não é possível que haja sindicatos concorrentes na mesma base territorial, referentes à mesma categoria. Para haver o controle desse princípio da unicidade sindical, exige-se ainda na atualidade, e de acordo inclusive com norma constitucional, em que pese não haja necessidade de autorização do sindicato, ou melhor, em que pese não haja necessidade de autorização do Estado para a criação de um sindicato, exige-se que haja um registro no órgão competente. Esse órgão é exatamente o Ministério do Trabalho e Previdência. Letra B. Ao dispor sobre a participação obrigatória das entidades representativas dos trabalhadores na negociação coletiva trabalhista, a Constituição Federal enfatizou a importância do sindicato como ator social na efetivação do Estado democrático de direito. Alternativa perfeitamente correta e que está ligada à valorização que o texto constitucional conferiu à atuação dos sindicatos como importante ator social na efetivação do Estado democrático de direito. Letra C. A liberdade sindical consagrada pelo legislador constituinte é absoluta. Já posso parar por aqui. Nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos a liberdade sindical. A letra D diz que, com a ratificação da Convenção 151 da OIT, a jurisprudência da Seção de Dissídios Coletivos do TST, a SDC, considerou viável a negociação coletiva trabalhista na esfera pública, regida pela consolidação das leis do trabalho, ainda que limitada, tendo em vista a ratificação da Convenção 151 da OIT. A compreensão do TST é que é possível, na atualidade, negociação coletiva, mesmo que o empregador seja um ente público, mas que, nessa hipótese, a negociação só pode se referir a cláusulas de interesse social. Não pode dizer respeito, portanto, a aspectos relacionados com repercussões econômicas. Letra E. Há entendimento consolidado no TST, de que a estabilidade a que alude o artigo 543, parágrafo 3º da CLT, se limita a 7 dirigentes sindicais e igual número de suplentes. A alternativa está correta e, por isso, igualmente não deve ser marcada, em consonância aqui especificamente com a súmula 369
do Tribunal Superior do Trabalho. Dando sequência a uma outra questão de concurso público, questão cobrada no TRT da 8ª Região do Pará, e que traz o seguinte enunciado: a respeito dos direitos sociais, é correto afirmar. Letra A. É direito dos trabalhadores urbanos e rurais a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária ou sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá a indenização compensatória, dentre outros direitos, e neste particular, o dispositivo encontra-se regulado pela recente Lei 12.506 de 2011, que dispõe sobre aviso prévio, além de dar outras providências. A alternativa encontra-se equivocada, uma vez que faz referência ao conteúdo do artigo 7º, inciso 1 da Constituição, que trata do sistema de proteção da relação de emprego e que exige que haja uma edição de uma lei complementar para regulamentar esse tema. E o que fez a Lei 12, a Lei Ordinária 12.506 de 2011, foi apenas dispor acerca do direito ao aviso prévio proporcional, regulamentando, portanto, outro inciso do artigo 7º da Constituição. Logo, a letra A está equivocada e, por isso, não poderia ser marcada. Letra B. A parcela denominada participação dos lucros, paga com habitualidade a cada semestre, consoante permissivo constitucional, integra o salário do empregado. Em verdade, de acordo com a Constituição, a participação nos lucros não integra a remuneração do empregado. E essa não integração, essa ausência de integração, vai depender do preenchimento de requisitos previstos em lei específica. Logo, o fato de se pagar a cada semestre parcela relacionada à participação nos lucros não faz com que assuma essa parcela natureza salarial. Daí porque a alternativa, o item B, encontra-se equivocado. Letra C. É direito da trabalhadora urbana e da trabalhadora rural a licença gestante prevista no artigo 7º, inciso 18 da Constituição, sem prejuízo do emprego e do salário, com duração de 180 dias. A alternativa está equivocada, tendo em vista que o prazo fixado pela Constituição é de 120 dias e não de 180 dias. O que houve foi a edição de uma lei versando sobre essa temática, permitindo que, observado alguns parâmetros legais, fosse ampliado esse prazo aqui para 180 dias, mas na Constituição ainda persiste o prazo de 120 dias. Letra D. É proibido o trabalho de menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 12 anos. Na verdade, para exercício do labor na condição de aprendiz, exige-se 14 anos e não 12 anos. Além disso, a Constituição estabelece a proibição do labor noturno perigoso ou insalubre para o menor de 18 e o maior de 16 e condiciona o exercício de atividade pelo menor de 16 à condição de aprendiz, ainda assim a partir dos 14 anos e não dos 12 anos. Letra E. A Constituição assegura expressamente ao trabalhador doméstico o direito ao repouso semanal remunerado, preferencialmente aos domingos. A alternativa está correta, em consonância com o texto constitucional, e daí porque deveria ser marcada. Por fim, trago uma questão que foi cobrada no concurso para o MPT no ano de 2022, cujo enunciado é o seguinte: sobre a interpretação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos direitos sociais, analise as alternativas a seguir e assinale a alternativa incorreta. Quer-se, portanto, que marque a alternativa incorreta. Letra A. É constitucional norma estadual que institui a participação obrigatória de um representante dos empregados, por eles indicado, mediante processo eletivo, no Conselho de Administração e na diretoria das empresas públicas, sociedades de economia mista e suas subsidiárias,
uma vez que a gestão democrática, constitucionalmente contemplada no preceito alusivo aos direitos trabalhistas, é instrumento de participação do empregado nos espaços públicos de que faz parte. Essa alternativa aqui está correta, em consonância com a compreensão da jurisprudência, e destaca que é possível, sim, haver esse procedimento de participação obrigatória dos trabalhadores, participação de representante dos trabalhadores perante as empresas estatais, que é uma forma, portanto, de democratização desse espaço público e da gestão da própria empresa, inclusive em se tratando de empresa estatal. Como alternativa, quer que se marque, como o enunciado pede, se marque a alternativa incorreta, e sendo a presente assertiva correta, não deveria ser, portanto, marcada. Letra B. O artigo 384 da Consolidação das Leis do Trabalho, que fixa o intervalo de 15 minutos para mulheres trabalhadoras antes do início da jornada extraordinária, em relação ao período anterior à edição da Lei 13.467 de 2017, não foi recepcionado pela Constituição. Essa alternativa está equivocada. Conforme a própria alternativa indica, esse artigo 384 da CLT, que previa esse intervalo especial para a mulher de 15 minutos no período que precede ao labor extraordinário, ele havia sido declarado recepcionado pelo texto constitucional por meio de decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou que esse artigo não viola o princípio da igualdade. Entretanto, esse dispositivo, conforme já destacado, de fato ele foi revogado pela reforma trabalhista. Entretanto, o que a letra B estabelece aqui é que esse dispositivo não havia sido recepcionado pela Constituição, o que está aqui, portanto, equivocado, já que houve manifestação do STF exatamente no sentido da compatibilidade desse artigo 384 da CLT com a Constituição Federal. Letra C. O patamar mínimo diferenciado de remuneração aos presos, que é fixada em 3/4 do salário mínimo, não representa violação aos princípios da dignidade humana e da isonomia, sendo inaplicável à hipótese a garantia de salário mínimo prevista na Constituição Federal de 88. Essa letra C aqui está correta, em consonância com decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida em sede de arguição de descumprimento de preceito fundamental, em que o STF compreendeu que a LEP, a Lei de Execução Penal, é constitucional nesse ponto, ao prever pagamento de remuneração inferior ao salário mínimo ao preso, ao presidiário. Portanto, como está correto, não deveria ser marcado. Igualmente correta a letra D, que estabelece aqui uma compreensão decidida mais ou menos recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o direito constitucional de licença maternidade conferido à gestante existe com vistas a efetivar a convivência familiar, fundada especialmente na unidade do binômio materno-infantil, motivo pelo qual as mães que necessitem de internação prolongada de seus bebês terão direito à extensão do período de licença maternidade e de pagamento de salário maternidade no período de 120 dias posterior à alta, levando em conta aqui, então, que o fato de haver um prolongamento nessa internação, essa internação prolongada, faz com que essa licença não cumpra a finalidade estabelecida pelo ordenamento jurídico. E, desse modo, quando houver internação prolongada dos bebês, haveria, portanto, uma ampliação desse salário maternidade, já que o período de 120 dias seria contado apenas após a alta. E assim, vamos então encerrando esse nosso estudo, em que verificamos aspectos relevantes dos direitos fundamentais em geral e dos direitos fundamentais trabalhistas, mediante a análise de questões cobradas em concursos anteriores da Magistratura do Trabalho e do Ministério Público do Trabalho.
Desejo, desde já, boa prova, bons estudos a todos e que contem sempre com o curso Verbo, contem sempre com Fabiano Veiga. Um forte abraço.